Então, gente, vamos dar início aí, né, à aula de português, né, interpretação de texto. Não, assim, não é muito a minha área é mais a parte jurídica, mas como a gente já está em cima aí da prova da Polícia Federal, né, em interpretação de textos, 50% da prova de português da Polícia Federal na CESP é interpretação de texto. Então, vamos pegar cada parte da interpretação de texto aí, beleza? Vamos começar aí com compreensão e interpretação de textos. Então, compreensão, né? O que é compreensão de texto? Consiste em quê? Em analisar o que realmente está escrito. Ou seja, coletar dados do texto. Compreensão é aquilo que está dentro do texto. Os comandos da compreensão estão dentro do texto. Então, ó, alguns comandos, quando vem no enunciado. Segundo o texto, o autor ou o narrador do texto diz que o texto informa, no texto, tendo em vista que o texto, de acordo com o texto, o autor sugere ainda, o autor afirma que, na opinião do autor do texto. Então, são frases típicas de que a resposta está onde? No texto. Então, compreensão, a resposta está no texto. Interpretação. Interpretação de texto consiste em saber o que se infere, o que você conclui, o que você entendeu daquele texto. Então você vai concluir o seu entendimento do que está escrito. Os comandos de interpretação é além do texto, que você entende. Então, normalmente, vem assim o enunciado. Depreende-se, infere-se, conclui-se do texto que, depreende-se do texto que, infere-se no texto que, o texto permite deduzir que, são expressões sinônimas para dizer o que você entendeu do texto. Qual a intenção do autor quando afirma que o texto possibilita o entendimento de que, com apoio do texto, infere-se que. Ulisses, eu ainda não entendi. Então, a compreensão de texto, a resposta está ali escrachada no texto. A interpretação, você precisa dar uma lida no texto, entender o texto e o contexto para poder responder a pergunta. E normalmente o enunciado vem assim, pretendendo o texto mostrar que o texto possibilita deduzir, conclui-se, infere-se, com o apoio do texto, infere-se que, o texto possibilita o entendimento de que. Essa é a diferença. Então, essa é a diferença entre compreensão e interpretação de texto. Enquanto a compreensão de texto trabalha com as frases e ideias escritas no texto, ou seja, aspectos visíveis, aquilo que está dentro do texto, né, que você consegue ver, a interpretação de texto trabalha com a subjetividade. É subjetivo, é seu. Com o seu entendimento do texto. Então, questão CESP, né? Lei 8.112, artigo 40, nos diz o seguinte. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Então, vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. De acordo com a Lei Federal 8.112, vencimento e remuneração. Então, o que ele está falando aqui? De acordo com a lei, de acordo com o texto. Então, está escrito no texto. Vencimento e remuneração consiste na retribuição pecuniária pelo exercício do cargo? Está ali no artigo 40, vencimento e remuneração? Não está, só está vencimento. Então, está errado. Logo, vencimento e remuneração consiste na retribuição pecuniária pelo exercício do cargo? De acordo com a lei? De acordo com o texto? Não, está errado. Pois o comando de acordo pede o que está escrito. Neste caso, na literalidade do artigo 40, né? O que não fica subentendido ali, né, em relação à remuneração. Interpretação de texto. As questões do CESP de interpretação de textos, em sua maioria, são simples. Mas você precisa fazer exercícios. Vamos pegar aqui 40, posso pegar 60 exercícios de cada parte de interpretação de texto. Porque interpretação de texto tem vários comandos, como interpretação e vários assuntos. Interpretação e compreensão,
reescritura, coesão e coerência. Então vamos pegar cada um deles de 40 a 60 exercícios. Então, há 3 grupos básicos de questões. A de referência, né? As de inferência e as de reescrituras. Então, nós temos aí 3 grupos básicos aí, né? Em relação à interpretação de texto, que cai na maioria das vezes na banca CESP. As de referência, as de inferência e as de reescrituras. As de referência são simples de resolver. Basta uma leitura atenta do texto para se saber onde localizar o referente. Ou seja, aquilo que foi dito anteriormente. Quanto à questão de ter que se determinar se houver uma anáfora, nela o referente está antes. Ou uma catáfora, nela o referente está depois. Anáfora, o referente está antes. Na catáfora, o referente está depois. Não há uma requisição tão frequente desses pormenores. Às vezes, há itens ou alternativas que requisitam tal especificação. Então, em relação à referência, né? Interpretação de texto com referência. Em relação à anáfora, o termo já foi dito anteriormente e com o pronome está dito posterior. E uma catáfora tem um pronome antes e o termo vai ser dito posteriormente. As questões de inferências se limitam, na maior parte das vezes, a simplesmente serem reescrituras de momentos do texto. Então, as questões de inferências se limitam, na maior parte das vezes, a simplesmente serem reescrituras de momentos do texto ou de uma dada passagem do texto. Nessa hora, é muito mais necessário atenção à leitura do que o texto disse, para ver se é possível admitir tal possibilidade de uma reedição do texto. Então ele bota um pedacinho do texto e ele reescreve aquele outro pedacinho, mudando o sentido, se muda o sentido ou não, troca a vírgula, bota o pronome para um lado, ou um conectivo. Nós vamos ver as questões. Pouquíssimas são as questões que, de fato, sejam de fato para se inferir algo. Lembrando que inferir não é reescrever, mas sim saber o que avaliar, o que tal passagem do texto tem como pré-argumento a permitir que tal afirmação seja vinculada, ou avaliar se tal argumento é uma decorrência possível de ser afirmada tão somente em função do contexto. Inferir e depreender querem dizer a mesma coisa. Compreensão e entendimento, por exemplo. O jovem passou no vestibular assim que saiu do 3º ano colegial. Ele entrou em medicina na USP. Então aqui, nesse entendimento, nós estamos tentando dizer a compreensão do texto, né? Nós queremos a compreensão do texto. O que está escrito no texto? O que você está vendo no texto? O jovem entrou em medicina? Ele entrou em medicina, está no texto. O jovem é muito estudioso? Nós sabemos só pela leitura que ele é estudioso, mas não está escrito no texto. Mas o seu entendimento, você entende que ele é estudioso, mas não está no texto, logo está errado. O jovem passou no vestibular? Ele entrou em medicina na USP. O jovem passou no vestibular. Está escrito no texto, né? Então está certinho. Veja que o texto só é expresso na questão 1 e 3. A questão 2 não mente, não está errado. Mas é uma inferência, né? Uma compreensão que se pode ter a respeito do jovem. É evidente que ele passou é porque é muito estudioso. Mas o texto não disse que ele é estudioso. Então, compreensão que está escrito no texto. Assim, se a pergunta fosse, infere-se do texto ou depreende-se do texto, aí sim, a gente não está falando em compreensão. A gente está falando, infere-se, depreende, de interpretação. Subjetividade, o que você entendeu? O jovem é muito estudioso? Pô, cara, ele saiu do 3º ano do colegial. Passou para medicina, o cara tem que ser bom. Ele é estudioso. Geralmente as inferências são provocadas pelas experiências que temos de vida. E elas só podem interferir em interpretações de texto quando a banca expressamente pedir isso. O que ele está tentando dizer? Que você precisa ler, fazer questões da banca CESP. Quanto mais leitura você ter, mais questões você fizer de interpretação, você vai ganhar o quê? Você vai ganhar conhecimento.
elas não fazem isso, não pedem inferências, em si uma interpretação pura. Por isso é bom saber o que é inferência e o que é de acordo com o texto. Portanto, cuidado com isso. A conjunção mas pode ser substituída por outras adversativas como porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto e é. Então a conjunção mas pode ser substituída por porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto e o é. Não obstante, só que e ainda assim. Ainda pode ser substituída por não obstante, só que e ainda assim. A conjunção mais. A conjunção mais pode, sem prejuízo para a informação original do período, ser substituída. O que é período, gente? Período é até o ponto final, né? Você tem a frase ali, pontuou, ponto final, você tem um período. Beleza? Então pode, sem prejuízo para a informação original do período, ser substituída por qualquer uma destas conjunções seguida de vírgula. Seguida de vírgula. Nós vamos ver que a conjunção mais aí, ela tem um que em relação à vírgula. Tem um plus. Então, pode ser substituída por qualquer uma das conjunções seguida de vírgula. Porém, contudo, todavia e no entanto. Certinha a questão. Foi uma questão da CESP de 2009, TRE. A conjunção mais poderia ser substituída no texto sem afetar o sentido. Aqui, ó. Sem afetar o sentido ou a correção gramatical por todavia e entretanto. Está aqui todavia? Entretanto? Então a conjunção mais pode ser substituída no texto sem afetar o sentido ou a correção gramatical. Ela pode ser substituída por todavia e por entretanto. Porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto. Também pode ser por e, não obstante, só que, ainda que. Mas você precisa ter uma atençãozinha maior aí. A conjunção mais pode ter um sentido de adição. Ela pode ter um sentido de adição. Nesse caso, não será possível a substituição por outra conjunção adversativa. Se ela está com sentido de adição, ela não pode ser o quê? Ela não pode ser substituída por porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto. Beleza? Mantendo-se a correção gramatical e as relações semânticas originalmente construídas pelo autor, o trecho não se exclui, mas integram-se e completam-se. Pode ser assim reescrito. Então aqui é uma questão em relação à reescritura de frase, né? Mantendo-se a correção gramatical e as relações semânticas originalmente construídas pelo autor, o trecho não se exclui, mas integram-se e completam-se. Não se excluem, mas integram-se e completam-se. Pode ser assim reescrito? Não se excluem, contudo, integram-se e completam. Não se excluem, vírgula, mas integram-se e completam-se. Não se exclui, vírgula, contudo, vírgula, integram-se, mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto. Está errado. Por que está errado? Porque a ideia aqui, gente, não é uma ideia de adversativa. É uma ideia de adição. Não se exclui, mas integram-se e complementam-se. Não se exclui, mas também integram-se e complementam-se. Bem como integram-se e complementam. Como integram-se e complementam. Então está uma ideia de adição. Não se excluem. E integram-se e completam-se. Então a ideia aqui é de adição. E não que de adversativa. Você precisa ver também o sentido do texto. Não se excluem, mas integram-se e completam-se. Não se excluem, mas integram-se e completam-se. Então as conjunções aditivas elas podem ser e, nem. Então não se exclui. Nem, integram-se e completam-se. E, nem. Muito cuidado com a CESP. Adoro nem. Então a ideia de nem não é adversativa. A CESP adora o nem.
O nem não é adversativa, beleza? Então, não se exclui, nem integram-se e completam-se. Não se excluem e integram-se e completam-se. Não se excluem, bem como integram-se e completam-se. Está dando uma ideia de adição, não de adversativa, beleza? Então tá aqui as conjunções aditivas. E, nem, bem como, não só, mas também, não apenas, como também, não somente, como, ainda. Podem substituir o ponto final antes do mais por vírgula. Então, terceiro caso aqui em relação ao mais. Pode substituir o ponto final antes do mais. Por quê? Pela qual pontuação? Pela vírgula. E fazer os ajustes necessários entre as letras maiúsculas e minúsculas. Então, ó, são preservadas as relações lógicas e a correção gramatical do texto ao se substituir o ponto final imediatamente antes de mais, por uma vírgula, e fazer o necessário ajuste na letra inicial maiúscula desse vocábulo. Então, ó, são preservadas as relações lógicas e a correção gramatical do texto ao se substituir o quê? O ponto final imediatamente antes de mas por uma vírgula e fazer o necessário ajuste na letra inicial maiúscula desse vocábulo. Vamos a outra questão aqui, de 2013. Não haveria alteração sintática do texto, nem prejuízo à sua correção gramatical, caso o ponto final, imediatamente antes do conectivo mas, no trecho protegidos por lei, ponto. Mas esses dias, olha aqui, gente, ó. Aqui está o trecho, ó, protegido por lei, ponto. Mas esses dias. Então você pode vir aqui, ó, protegido por lei, vírgula. Mas esses dias fosse substituído por vírgula da seguinte forma: protegidos por lei, vírgula, mas esses dias. Não altere nada, não altera a correção gramatical e nem a relação lógica. Então tá aqui, ó. O ponto final antes do mas pode ser substituído por vírgula, ajustando a letra maiúscula pela letra minúscula. Esse é o terceiro caso do mas. Quarto caso do mas. O CESP adora o mas e adora o nem. Então o CESP adora o nem e adora o mas. Quarto caso do mas. Não aceita vírgula após ela que não seja do termo intercalado. Então, após o mas, não tem vírgula. A conjunção mas não aceita vírgula após. Pegou? O mas não tem vírgula após, somente antes. Então, ó, no texto, linha 10. Porém, vírgula, a proteção que lhes é garantida, pontinho, pontinho, segue o texto. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados caso a conjunção porém fosse substituída por mas, porém, todavia, entretanto, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. A conjunção porém está dentro? Está dentro. Só que, se eu colocar o mas aqui, olha a pegadinha aí da CESP, vai estar a vírgula aqui. E por essa vírgula estar aqui, a questão vai estar o quê? Errada. Então, o porém fosse substituído por mas, a questão estaria errada. Se ele falasse da vírgula, trocando a vírgula anteriormente, estaria correto. A correção e sentido original do texto seriam mantidos caso se substituísse a conjunção porém. Então, nós temos a conjunção mais, que não aceita a vírgula após ela que não seja um termo intercalado. Posição número 4 aí, né? Então temos aí, porém, vírgula, a proteção que lhes é garantida. Então, substituindo esse mais por porém, substituindo o porém pelo mais, fica errado. Por quê? Porque o mais não aceita a vírgula depois. Então, a correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados caso a conjunção porém fosse substituída por mais, não seria preservado. Está errado. Beleza? Ah, se viesse antes, se ele tivesse dado uma observação, no caso vindo antes,
estaria correto. A correção e o sentido original do texto seriam mantidos caso substituísse a conjunção porém por mais. Porém, vírgula, esse é um quadro. Não permanece, como nós já vimos, né? A conjunção mais, ela não aceita a vírgula depois. Se tivesse a correção e o sentido original do texto seriam mantidos, caso se substituísse a conjunção porém por mais, porém a vírgula estaria antes. Se ele dissesse que a vírgula estaria antes, estaria certinho. Como ele não disse, a questão está errada. Então a CESP gosta do mais, da vírgula e do nem. Então está aqui, né, na linha 18, a conjunção. Entretanto, poderia ser corretamente substituída por mais a transmissão da energia, vírgula, entretanto, vírgula, se mantém inalterado. Então a conjunção entretanto poderia ser corretamente substituída pelo mais? Não, por quê? Por que não pode? Por causa dessa vírgula aqui, né? Por isso que o mais não entra, né? O mais não aceita essa vírgula aqui posterior. Se ele tivesse colocado a conjunção entretanto poderia ser corretamente substituída por mais, sendo subtraída a vírgula posterior. Aí sim estaria correto. As conjunções desse grupo, adversativa, porém, entretanto, no entanto, todavia, contudo, né? Mas, porém, entretanto, no entanto, todavia, contudo, podem aparecer em 3 posições. Então, as conjunções adversativas, porém, entretanto, no entanto, todavia, contudo, podem aparecer em 3 posições e o sentido não muda. Então, elas aparecem em 3 posições no período e o sentido permanece o mesmo. Sentido número 1. Iniciando a oração adversativa. A chuva parou. A chuva parou é a oração principal, vírgula. Porém, o sol não veio. Aqui é o quê? É a oração adversativa. A chuva parou é a principal. E aqui é a oração adversativa. A chuva parou, vírgula, porém o sol não veio. Eu posso substituir pelo mais aqui? Sem perda de sentido? Posso. Por quê? Porque não tem vírgula depois. Tem a vírgula anterior. Então a chuva parou, mas o sol não veio. Permanece legalzinho. Número 2. Intercalada com 2 vírgulas. A chuva parou. Vírgula. O sol. Vírgula, porém. Vírgula, não veio. Aqui não cabe o mais. Porque tem uma vírgula posterior. Está correto assim? Posso substituir entretanto, no entanto, todavia, contudo? Com 2 vírgulas? Pode sim. A chuva parou, vírgula, o sol, vírgula, porém, vírgula, não veio. Ele pegou o quê? O sol e colocou anteriormente a conjunção. Então, a chuva parou, vírgula, o sol, vírgula, pegou, porém, vírgula, não veio. Terceira posição, no final. A chuva parou, vírgula, oração principal. Aqui, né? Aqui é a oração principal também. O sol não veio. Aqui é a oração adversativa. A chuva parou, vírgula, o sol não veio, vírgula, porém. Isso pode ser feito com todas as condições adversativas, menos com a conjunção mas. O mas não é uma conjunção móvel. Ela pode ficar somente na posição 1. Então, o mais, ela só pode ficar na condição 1, que é mais tradicional. A chuva parou, mas o sol não veio. Reescritura de frases. Precisa perceber se as orações estão na ordem direta. Porque as orações subordinadas, na ordem invertida, começando o período, elas precisam vir obrigatoriamente separadas por vírgula. Então, aqui, reescritura de frases. Precisa perceber se as orações estão o quê? Se as orações estão na ordem direta. Porque as orações subordinadas na ordem invertida, começando o período, então se ela começa o período, ela vem antes da oração principal, ela está na ordem invertida. A ordem direta quando tem a oração principal e a oração subordinada. Então, começando o período, elas precisam vir o quê?
obrigatoriamente separadas por vírgula. Se elas estão começando o período, elas precisam vir o quê? Obrigatoriamente separadas por vírgula. Caso venha depois da oração principal, a vírgula é o quê? Facultativa. Caso venha o quê? Depois da oração principal, então tem a oração principal, veio o quê? A oração subordinada, a vírgula é facultativa. Veio a oração subordinada, depois veio a oração principal, a vírgula é obrigatória. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados se o período, onde começa e vai até o ponto final. Se não fosse muito pressionados, oração subordinada, né? Tá aqui. Se não fosse muito pressionados, vírgula, porém, vírgula, não entrariam no jogo da definição. É a principal. No segundo parágrafo, fosse reescrito da seguinte forma. Não entrariam no jogo da definição. Aqui, né? Não entrariam no jogo da definição, oração principal, se, ó, se aqui, uma condição, né? Se não fosse muito pressionados, vírgula, porém, a ordem direta, né? Por que a ordem direta? Não entrariam no jogo da definição, que é a oração principal, se não fosse muito pressionados. Oração subordinada, né? Vírgula, porém, ponto. Está na ordem direta. A vírgula do porém, ela foi o quê? Ela foi preservada. Então, ó, se não fosse muito pressionados, vírgula, porém, vírgula, não entrariam no jogo da definição. O segundo parágrafo fosse reescrito da seguinte forma. O segundo parágrafo fosse escrito da seguinte forma. Não entrariam no jogo da definição, oração principal, se não fosse muito pressionado. Caso não fosse muito pressionado, embora não fossem muito pressionados, vírgula, porém. Então, ordem direta, tá certinho. A vírgula do porém ficou preservada, vírgula, porém, vírgula, pressionados, vírgula, porém, ponto final. Este, porém, não está separando a oração subordinada da principal. Então, o porém ali, ele não está da oração subordinada da principal, né? O porém é uma conjunção de coordenação adversativa para o período anterior. Aqui, ó, ele está se referindo à frase anterior a esta frase composta pela oração subordinada, mais a oração principal. É uma oposição da frase anterior, né? Então, ó, ele está se referindo à frase anterior, a frase composta pela oração subordinada mais a oração principal. Então, a frase anterior, a oração principal e a subordinada, né? E tá aqui, ó. Se não fossem muito pressionados, porém, vírgula, não entrariam no jogo da definição. Esse porém, ele está o quê? Numa frase anterior a essa frase aqui. Essa conjunção adversativa é de uma frase anterior. Beleza? Porque agora desperto, virava subitamente a carne de um lado e de outro. Aqui é um comentário de uma questão que nós vamos fazer aí. Beleza? Deixa eu ver se não tem mais nada. Então a gente para por aqui. Tá? Vou pegar agora 20 questões da banca CESP, fazendo aí compreensão e interpretação de texto. Vou pegar mais 20, acho que no total vou pegar 60 questões. Para o vídeo não ficar muito grande, a gente para por aqui. No próximo vídeo a gente pega as questões da CESP. Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e taca no